Vamos agora nos concentrar. Tá com chiado. Vou fechar meu microfone, peraí. Estou falando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer a prece inicial, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez reunidos, assistidos, intuídos com o propósito que a gente possa se alimentar, estudar e nos iluminar para que a gente consiga atingir nosso objetivo de prosperar e nos renovar nesta oportunidade divina, nesta encarnação. Rogando ao Pai, ao Mestre Jesus, este auxílio que nos é benigno, pedindo paz, calma, tranquilidade e serenidade nos nossos corações, para que possamos assimilar os estudos de hoje, assim como possamos nos mutuamente ajudar com equilíbrio e muita fé. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa. Assim seja. Mais uma vez, boa noite. Hoje é o capítulo 24. A prece de Ismalha. É uma prece coletiva, né? Vamos ver aqui a importância da prece individual ou coletiva. Isso é no nosso dia a dia. Então vamos lá. André Luiz, saindo do capítulo onde viram a natureza mental daqueles que estavam dormindo, ao qual ele definiu como pesadelos, e agora vamos compreender que alguns dos 400, só 265 podem ser auxiliados com a terapia da água, do passe, os outros só alimentação e prece. Mas será que a prece vai funcionar para todos? Vamos ver no capítulo e vamos começar hoje. Ismalha, a gente já sabe que é a esposa, né, de Alfredo, mas ela vive em uma colônia espiritual superior, porque ela é a mulher que muito sofreu, e desce, entre aspas, vibratoriamente para ajudar a esses irmãos, inclusive aquele companheiro ao qual já está se estabelecendo entre os dois aquilo que é chamado de alma gêmea, né, porque tem profunda afinidade os dois, embora ele é um espírito pouco avançado em relação a ela, embora ele dirija um posto de socorro, o que dá para entender que nem todos os espíritos que estão à frente são altamente evoluídos, eles estão também em uma tarefa, mas não significa que sejam espíritos altamente elevados, esteja na casa espírita, seja... Ferreira está pedindo autorização, que ele falou. Aqui não apareceu nada, não Isso aparece tá aqui pedindo. agora sim. Ah, tá. Obrigado, Teresa. Agora, dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, né, Alfredo, né, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É algo, né? Bom, vai orar, levanta-se. Humberto de Campos, Adivaldo Franco, com 17 anos. Toda vez que for orar e falar de Jesus, só o intuirei se ficar de pé. Mas a gente também vai pegar o pé da letra. Estou trazendo isso aqui porque imagina o paraplégico, o tetraplégico, não pode ficar de pé, né? Mas aqueles que estão saudáveis, ele está trazendo o quê? O respeito que a oração significa para as entidades elevadas. Todos ficaram de pé, menos aqueles que estão deitados, né? Os doentes. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. Então, passo a passo, né? Porque André Luiz e o Vicente são aprendizes e nós também somos, que estamos estudando a obra. O sol desaparecera no firmamento, compreendendo que esse posto de socorro acompanha
o fuso horário do Rio de Janeiro, do Brasil. Nosso lar acompanha também, só as colônias muito elevadas que não acompanham, mas todas essas colônias estão abaixo do Sol. Então, se no Brasil é 18 horas, como é aqui, Rio de Janeiro, esse posto de socorro é 18 horas, a hora da Ave Maria, a hora do Ângelus. O Sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares, então às 18 horas, encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto, para aqui, a pessoa entrou e saiu, do imenso teto azul iluminando a distância. Então imaginar 17 horas, se aproximando do crepúsculo, 18 horas. Eles aproveitaram, apagaram as luzes, né, que estão acompanhando o mesmo fuso horário do Brasil, no Rio de Janeiro, e vão orar. E o respeito que é, né, levantaram-se, todos eles, apagaram as luzes e vamos lá na leitura. Pera aí, quer entrar? Um momento, meu pessoal, que eu tenho que abrir aqui. Elisângela, ela também não vai poder não, por causa do horário, estava na escola. Vamos lá. Fundamente impressionado, procurei conviziar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Se aproximou do grupo de Esmalha, que são o grupo dos colaboradores. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Esmalha. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe de criaturas mumificadas. Cadê? Das criaturas mumificadas. André Luiz é detalhista, então ele está detalhando para nós, a Tânia, a nossa estreante. Boa noite, Tânia e Jailson chegaram agora. Capítulo 24, a prece de Esmalha. Já estamos aqui. Então, ele se aproximou do grupo principal. Quem é que vai fazer? Então, hoje, boa noite, Tânia. Quem que fez a prece hoje? Karine. Vamos acompanhar hoje, foi Karine que fez a prece de abertura. Então, André Luiz, trazendo para nosso grupo, aqui embora virtual, aproximar-se-ia de Karine, que foi a condutora da prece hoje. O que é a prece? Questão 600 e pouco, lá no Livro dos Espíritos. Orar. Boa noite. Deixa eu fechar o microfone. Então, o padre já disse para vocês, ouçam, por favor. Tem que aprender a entrar. Então, ao aproximar-se de Karine, o que é a prece? Lei de adoração, Livro dos Espíritos. É pensar nele, em Deus, se aproximar dele e pôr-se em comunicação com ele. Essa é a prece para o Espiritismo. Eu pensei em Deus conforme a minha crença, me aproximei dele e me pus em comunicação com ele. Esse é o mecanismo da prece, né? Louvar, adorar, agradecer. Ele vai trabalhar isso na Lei de Adoração, no Livro dos Espíritos. Então, aproximou-se, nós nos aproximamos de Karine, né, psiquicamente, enquanto ela conduzia a sua prece. André Luiz percebeu, poderia ter percebido junto de Karine, espíritos que a intuíram, essas senhoras, que estão bem próximos à Esmalha, os mais próximos espiritualmente falando.
Os demais, que são os 80 trabalhadores, homens e mulheres, nos seus lugares de serviço e não longe das criaturas orando também. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Então, é claro que ele podia orar, né? Um mensageiro desse nível, mas ali ele está como um instrutor de André Luiz, tem que responder as perguntas. Ele passa à entidade mais elevada do momento, que é Ismalha. É a entidade muito mais elevada do que Aniceto, né? Então, passa para ela. É a mesma coisa, a gente está lá no grupo, Chico Xavier chegou, faz a prece, encarnado. Faz a prece, Divaldo. Você veio visitar o Rádio de Luz, faz a prece. Você tem muita estrada, muita intuição. A gente passa. Não tem uma. Chegou para visitar a mediúnica, não. Quem vai fazer a prece é Divaldo. Então, Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, aqui vai chegar a parte que eu vou ter que ler do Evangelho. Senão não dá para entender. Nesse parágrafo. Que é o Evangelho, capítulo 27. Eu botei lá no grupo. Então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, a prece é pedir, louvar e agradecer, Livro dos Espíritos. Então há uma rogativa, frase por frase, atendendo. Bom dia, gente. Eu vou ter que dizer. Obrigado. Já falei, bom dia, Tânia. Seja bem-vindo. Frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Pausa. O que é que ele está falando? É o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11 a 17 de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Prece inteligível. Vou ler só o trecho, pausa aí na leitura aí. O trecho de Paulo. Não vou ler nenhum comentário de Kardec, só Paulo já explica tudo, como deve ser a prece. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se eu oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entendeu o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então Kardec diz, a prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Ele vai ler mais, não vou ler muito não. O que é que ele está dizendo aqui no capítulo 27, que é nesse parágrafo de Ismalha? Vamos lá. André Luiz, Aniceto está ensinando passo a passo, recusou fazer a prece, tem 2 aprendizes. Observe que Karine vai falar, trazer para o nosso grupo. Karine vai ser intuída, aproximaram-se dela os espíritos condutores desse trabalho. Vai intuir. O que é que a gente fez? Acompanhou em silêncio, ninguém vai ficar repetindo verbalmente o que Karine falava. O que é que Karine tem que fazer? A rogativa tem que vir do sentimento, do coração dela. Ela podia fazer uma prece do Pai Nosso, o que for, mas fez uma prece do sentimento. Mas isso tem que ser inteligível para Paulo. Porque se Karine, para que eu possa, mas Carme e outros, acompanhar a rogativa de Karine, frase por frase, né? Repetindo o pensamento naquilo que Karine levou como com ritmo, com harmonia no seu verbo. E aquilo a gente vai acompanhando aquele som e vai estabelecendo uma ideia. Qual é a ideia da prece de Karine? Para que nos mantenhamos numa só vibração. Então, é aquilo que ele falou no capítulo anterior. Se Karine está aqui orando,
Ora, eu peço aos irmãos, como ela fez, né? Que os bons espíritos estejam presentes, intuindo a todos nós, diante da obra ao qual nos propomos aprender. Então a prece vai se estabelecendo ideias. Aí Karine, digamos que parasse. Mas eu peço agora uma prece por minha vizinha, que bateu lá em minha porta. Ou então a pessoa começa a divagar, fazer um monte de divagações durante a prece. Como é que dá para a gente acompanhar? Fase por fase, estabelecendo esse ritmo, essa harmonia no verbo de Karine, né? Pelo som que sai pela boca de Karine, para que a ideia do grupo que Karine expressa, quem está conduzindo a ela, intuída pelo seu guia, expresse uma ideia que todos a acompanhem em uma só vibração, que Kardec chama de homogeneidade. Uma reunião é um ser coletivo, mas deve ser homogêneo. Então, aqui, várias pessoas. É um ser coletivo, mas a vibração tem que ser uma. Então, tem preces aí que começam uma coisa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E aí a pessoa passa para outra coisa. Nem o Pai Nosso a pessoa termina. Aí você vai acompanhando, a pessoa não terminou o Pai Nosso, já misturou com outra coisa. Vira uma miscelânea. A gente perde a vibração, a sintonia, a prece deixa de ser. Ou então começa falando de um tom, que a pouco abaixa a voz. E aí a gente leva uma tensão, porque eu começo, Pai Nosso que está no céu, santificado. Ou ajuda aquela senhora assim, ou ajuda. Veja, pronto. A prece deixa de ser inteligível, gera uma tensão. A prece só tem valor pelo pensamento, Kardec, que ele está sendo conjugado. É impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, para que Karine tocasse as fibras do nosso sentimento, ela tem que estar bem intuída na ideia que ela quer transmitir pela prece, para que a gente acompanhe numa só vibração. Tinha que fazer uma pausa, não vou ler todo, mas isso é comum. Quem dirige mesa de trabalho doutrinário, quem dirige mediúnica, a pessoa faz uma prece, tem que ser uma prece para os irmãos em sofrimento. Aí eu faço a prece lá: Senhor, abençoa-nos nossa atividade. Nós, espíritos imperfeitos que somos, nos honrastes com esta oportunidade de colocarmos como um instrumento para servir aos nossos irmãos em aflição. Abençoa o Senhor. Aí Carmen está acompanhando: ó Senhor, o meu filho está doente. Ó Senhor, ajuda o meu filho. Não é que uma vizinha me pediu também o nome dela? Como é o nome dela mesmo, Carmen? Na prece, eu esqueci agora. Aquela que você botou o nome aqui, que botaram o nome em cima da mesa. O que é que essa prece virou? Qual é a vibração, a homogeneidade que essa prece? O condutor da prece se perdeu toda. Se perdeu. Como é o nome mesmo, Tamal? Que você trouxe o nome aqui? Me diga aí. Não, peraí, vamos voltar de novo. Senhor, ajuda essa pessoa que está aqui. Vocês aí. Agora, pausa. Logo, porque isso é profundo. Porque isso é dia a dia de sala mediúnica, dia a dia de prece em casa, dia a dia de prece no dia a dia. A prece, segundo Paulo, apóstolo, capítulo 27, para todo mundo estar lá. Essa tem que ser inteligível. Não é só eu que sei. Porque a prece não é eu sozinho em casa. A prece é coletiva. A prece do dirigente de doutrinária, todo mundo tem que acompanhar na plateia. Diga, Ivonete. Sim, agora você falou uma coisa que me tocou isso aí. Pelo seguinte, vocês, eu acho que já sentiram que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não tinha esse costume de fazer prece coletiva. Não tinha, entendeu? Minha prece eu faço normalmente para mim, eu focar para alguém, mas coletiva eu não tenho. Estou aprendendo, procurando me desenvolver aqui dentro do grupo. E daqui a um instantinho estou aí,
Então você pode fazer uma prece aprendendo. invocada para alguém. Toda prece é uma evocação, né? Está lá no livro dos médiuns. Toda prece é uma evocação. Então você evocou alguém a quem você direciona a prece. Você falou antes, pessoal, vamos pedir ajuda para a pessoa tal? Na palestra que eu fiz agora, a pessoa tal tinha um médium vidente, enfim, viu, enfim, um espírito médico, um médico que anda comigo agora, e eu não falei nada, ela descreveu ele de guarda-pó atrás de mim, e fez uma psicografia enquanto eu fazia a palestra, o médico orientando, e pediu a prece à pessoa tal, que sensibilizou a todos nós, né? Ela dirigia a mesa, e no final, então, aí sim, ela leu a psicografia curta, descreveu o espírito que me conduzia na palestra hoje, até as coisas, que sensibilizou, porque é a aparência dele mesmo, e pediu a prece para aquela pessoa Y, que ela não sabia. Então, todo mundo direcionou a prece para aquilo ali. Então, pode ser feito assim, coletivamente, direcionando para aquela, e abrimos para todo mundo. Então, mas o que a gente tem que ficar é o quê? Acompanhar o seu ritmo, a sua... Mas não é ficar na prece, mas como é o nome dela mesmo? Tem um sentido, você vai né? fazendo, me ajuda aí, Joel, como é o nome da pessoa? Aí todo mundo parou a prece, né? Parou a vibração, sabe? Aí Tereza abre o microfone, é fulano de tal. Então não deve ser assim. Perde toda a sintonia da prece. Isso, saímos da vibração, de uma só vibração. Saímos de uma só vibração. Veja a importância, todo mundo de pé, orando, mas o importante é acompanhar a ideia que Karine transmitiu. Ela tem que falar clara, concisa, não pode ser longa, está no capítulo, da minha mão, o Evangelho. A prece não deve ser longa, senão ninguém suporta, ninguém concentra nada, a mente sai. Clara. Karine tem que ter a ideia clara que ela queira apresentar na prece. Concisa, curta. E que a gente acompanhe. Então se Karine começa a viajar no parente dela, no outro, que ninguém sabe nem nada, e não sabe nem o nome direito, pergunta aí, pega, acabou a vibração. Então na mediúnica mesmo, a prece é para os irmãos em sofrimento, mas se eu levo, Itamar leva, a Ferreira leva, vamos orar mais por essa pessoa, dá para envolver, todo mundo já está sabendo. Karine, envolva a pessoa tal na prece, envolvendo aos irmãos em sofrimento, e envolva nominalmente essa pessoa, embora seja uma falta de confiança isso, se eu fizer. Por quê? E os outros? Como a irmã disse, você orou pelos outros? Está orando só por esse seu sobrinho, que é deficiente? Mas a dor Xavier é maior do que a dor João, a dor Maria? Aprende, viu, Chico, que a sua dor não é maior do que a dos outros. Então, se os outros colocam o nome no livro de orações, por que é que você tem que colocar o nome na mesa mediúnica? Porque você é melhor do que os outros, não é, Chico? Você se acha melhor. Então, às vezes é isso, a gente falta de confiança. São orientações, diga, cara. Até para se fazer uma prece, precisa ter um espírito coletivo, né? Não tem que ser egoísta, tem que aprender a amar o coletivo, porque claro que a gente traz vícios e comete erros até a gente acertar realmente a fazer uma oração. Mas se a gente olha para o passado, para quem veio de dentro da Igreja Católica, e anos atrás o padre de Costa falando em latim, alguém entendeu alguma coisa ali? Não. Isso. Então a gente sai de uma realidade, não estou justificando, mas eu também estou tentando entender, porque tudo se aprende na vida, tudo é aprendido, ninguém nasce sabendo. Então, a partir da própria doutrina espírita, que ensina para a gente um olhar diferente, né? um olhar analítico, um olhar crítico, um novo aprender, porque a gente começa a mergulhar dentro da gente para a gente se autoconhecer, e até o que a gente pode falar assim, entre aspas, uma simples oração, até essa simples oração
ela precisa estar em comunhão com o coletivo, porque senão fica parecendo uma coisa mesquinha, egoísta. Quer dizer, todo mundo que está ali é sofredor. Vai ter apenas uma exposição de pedido especial quando se está fazendo uma oração no coletivo. Uma coisa no individual. No individual, você conversa diretamente com Deus, mas no coletivo, o pensamento e a orientação já é outra, já é diferente. E isso a gente vai aprendendo, que ninguém nasce sabendo. É isso, por isso que ela vai ter a prece dela aqui. Diga, você falou. Depois de Carmen, alguém não levantou a mão. Então, quem quiser se aprofundar, né, vai lá no capítulo 27, não vou ler, para não fugir muito, mas é o passo a passo de como devemos orar, né? Quando individual e quando o coletivo. Mas isso é sério, é bem sério. Gente, aliás, o Espírito Camilo fala isso. Se ora o Pai Nosso, as pessoas mudam o Pai Nosso que o governador espiritual deixou. Aí eu mudo o Pai Nosso. Agora quem está acompanhando fica como? Porque o Pai Nosso está no céu, eu sei de cor. Aí eu tô e a pessoa para, o Pai Nosso já muda outra coisa, insere outra coisa, desvirtua, desconcentra todo mundo. Mas vamos lá. Ela vai ensinar aqui. É só um modelo, né? Ninguém vai ficar repetindo a prece dela em todo lugar que for. Senhor, começou Esmalha comovidamente. Dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados. Aí a prece do dirigente da mediúnica. Ela está diante das câmaras, né? 1920 pacientes lá. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai. A prece é para Deus, depois vai mudar para Jesus, né? Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os. Tem algum microfone aberto? Eu vou fechar aqui, Tereza. Peço licença. Já fechou. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, Deus, né? Apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Esmalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, né, perispiritual, em particular do tórax, né, do centro cardíaco, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. André Luiz é um estudante, ele não vai estar fazendo a prece com o olho fechado, não é? Ele está fazendo a prece com o olho aberto, olhando tudo, ele quer aprender, ele está certo. Ele quer aprender e passar para a gente, ele vai trabalhar com esse pessoal, ele quer um bom aprendiz. Então ele está vendo até o que sai, o espírito se transfigura. Então se Karine fez a prece envolvida com seu sentimento, vinculada a Deus, que é o Pai magnânimo, compreendendo que a vontade é dele, mas a gente apela pela sua misericórdia, mas compreendendo que a vontade é dele, é a humildade na prece, né, de quem ora. Karine não percebeu, nem nós, como não sou, mas o coração dela, o centro cardíaco, estava saindo faíscas de luz, saindo labaredas de luz do seu perispírito.
luzes diamantinas irradiando do seu corpo. Em vista da ligeira pausa, que ela fez uma pausa, aqui a Ismália, que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, ou seja, com Carmen, com Joelma, com Laurinha, com Ivonete. Se estiver acompanhando, se a prece de Karine foi clara, ou na fala de Paulo, inteligível, todo mundo compreendeu a ideia que ela quer desejar transmitir. Então, se foi clara e a gente acompanhou, veio do sentimento, não é palavra decorada, veio do sentimento e da sintonia que ela evocou a Deus e a Jesus. Podia ser seu nascimento, podia ser Bezerra. A prece pode ser endereçada a qualquer um dos nossos guias, ao orixá, em quem crê, ao caboclo, ao guia. Então, a prece evocada a um espírito benfeitor, e de Karine ia sair do coração raios de luz, porque ela recebe primeiro. Então, porque é o autopasse. Ela está orando em casa, aqui foi na virtual, estava recebendo a energia que passa primeiro por ela, o condutor da prece. Mas Ivonete, e Laurinha, e Marilene, e André Luiz observando, e nós que acompanhamos Karine, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente, porque quem é o fulcro que recebe de Deus o raio vivificante primeiro? Karine conduziu a prece, e condutora da prece. Então chega primeiro dos benfeitores espirituais nela. Nós estamos acompanhando numa só vibração, mas a nossa intensidade está recebendo de Karine, está saindo dela, penetrando a gente. Aquilo ali que ele vai dizer aqui, menos intensamente, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Se eu me desconcentro na prece de Karine, e Ivonete está acompanhando o ritmo, a harmonia, a mesma ideia de Karine, né? Orando por aqui, acordai o Senhor para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Não faz a prece por ela, nem por eles. Então você pega, às vezes, afastando o que Carmen falou, a prece dentro de casa, né? A prece para ela, para o parente, que é tudo natural. Mas você está num trabalho de direção de doutrinária, de direção de mediúnica, vai pedir por mim. É a prece do interesse pessoal. Porque eu posso estar com meu filho, meu neto está com problema, tem espírito com 100 anos, 200 anos nas sombras, e eu não acordei para a vida. O que é o meu problema, o meu filho com a gripe, com pneumonia em casa, diante de alguém que tem 200 anos nas trevas, que o guia levou? Então eu tenho que acordar para a vida, para deixar um pouco do meu egoísmo de lado, do meu interesse pessoal. Será que os guias não vão cuidar do meu neto que está com pneumonia? Um exemplo, graças a Deus não está. Para diante de um irmão que tem 200 anos nas trevas. E aquele momento ele quer receber de Ismália, de Karine, a prece por eles. Mas a pessoa faz a prece só por mim. Proteja a mim, proteja a mim, proteja a mim. Espera aí. Acorda para a vida, criatura. Então, aqui, eu vou sair. Eu não vou acompanhar a prece. Se Karine fez a prece envolvendo a todos aqui presentes, né? Porque aqui não é um trabalho mediúnico, mas é um, entre aspas, mediúnico da comunicação, né? Mas estamos cercados, cada um, de vários espíritos. Qual o nível de sofrimento dele? Não são obsessores. A gente vai ver nesse livro. Por que não entrou obsessor? André Luiz pergunta no Evangelho do Lar. Não, meu filho. Obsessor é no centro. Mas entram sofredores, acompanhados com seus tutelares. Então são espíritos sofredores. Karine envolveu a todos eles. E se eu me desconcentro nessa hora pensando no neto? A luz que vai sair de mim é menos luminosa. Mas se Ivonete também se sensibilizou, ó Senhor, se a piada daqueles que meus sentidos não veem, mas que muitas vezes acompanham esses estudos, recebendo, não entendem nada, mas só esperam esse momento da prece. A luz de Ivonete foi maior do que a minha, a um grau, é gradativo.
E luz passando para Ivonete é saúde para ela. Saúde para ela. Não precisa ficar passando a mão como autopasse. Porque se passou por Karine, por que ela vai precisar de passe? Passar a mão em si? As senhoras, ele vai trazer os graus. As senhoras que acompanharam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Veja que espírito detalhista. Ele traz o detalhe pra gente. Então, se Ivonete acompanhou Karine, que aqui eu simbolizo como Ismália, as mesmas irradiações de coloração azul saíram de Ismália. Mas se no momento da prece eu pensei, o meu neto está doente, ele tem problema no rim, ele tem um problema, ajuda ele. E não foi a cor azul, porque eu saí da mesma vibração. Karine não olhou para o meu neto. E por que eu pensei em meu neto? Eu saí da vibração, de uma só vibração. Eu vou fazer uma cor, mas a cor não tem a mesma intensidade. Ele está ensinando a gente aquilo que Carmen falou, ser menos egoísta. Até na hora da prece coletiva. Então, cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. É um espírito abaixo de Ismália, o mais elevado. Então, no centro do Vale da Vida, quem brilha mais? Bezerra. Depois vem aqueles mais próximos dele, que estão abaixo dele na hierarquia espiritual, que aqui é aniceto, a cor é lilás. Ninguém vai pegar o pé da letra também, né? E de cor eu não entendo nada aqui. Mas André Luiz é um espírito detalhista. Então, mas há doutrinas que estudam isso, Messias e outros, devem ser estudiosos dessa área da cromoterapia espiritual. Então, em seguida, tínhamos Alfredo, o coordenador do posto, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, mas sem grande esplendor. A gente pensa que todo mundo, só porque condutor de um trabalho, é um espírito de alta elevação. O homem coordena um posto com 500 trabalhadores. A luz dele não tem muito esplendor, não. A mulher dele, que sofreu nas mãos dele, tem muito mais luz do que ele. Eu sou coordenador, viu? O presidente do centro sou eu, o dirigente da Mediúnica, o coordenador doutrinário é o meu caso, né? Estou, né? Eu sou o coordenador doutrinário, às vezes não tenho luz nenhuma. O que limpa o centro tem mais luz do que eu, porque ele faz com amor e dedicação. Então, olha lá, está dizendo o quê? Está dizendo para Mário Sérgio, né? Enquanto estiver coordenador doutrinário do Rádio Luz, é só uma função temporária, né? Não se ache não por cargo, porque pode haver a pessoa que não trabalha no centro, no Raio de Luz, Ivonete, né, ter muito mais luz do que você, porque ela rala em casa, ralou na sua existência para sobreviver, para cuidar de marido, cuidar de filho. Cargo não vale de nada, meu filho. Você é coordenador aí, mas não tem luz, pouco esplendor. Coordena um grupo. Você pode ser um presidente espiritual de um centro, às vezes sem luz, sem grande esplendor. É o tira-máscara, André Luiz, né? É a leitura que vai tirando as nossas máscaras. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte, né, na testa, claridades sublimes, expressas em variadas cores. Veja, é aquilo que eu falei. Você pode estar o coordenador doutrinário do Raio de Luz, Mário Sérgio, para dar um exemplo comigo. Digamos, Ivonete, seja aquela que enche os copinhos d'água, com todo o amor, dedicação, que são servidores comuns. E na fronte de Ivonete, na aura, né, claridades sublimes. E eu, sem grande esplendor. Como é que você lê uma obra dessa e dizer, você vai mergulhando na codificação, cara. O que importa é o amor, é a humildade, a dedicação que você coloca. Mas o coordenador doutrinário sou eu. Você é quem, Ivonete? Eu encho os copinhos d'água e limpo e varro o centro para você entrar, e os palestrantes. Quando eu desencarnar, eu vou ver que Ivonete tem claridade sublime. E eu tenho uma luzinha, mas sem esplendor nenhuma. É o diretor do posto. E aí, para encerrar, para vocês falarem, o parágrafo,
E aí ele fala, aí Vicente e eu, né, logo após, Vicente, os dois aprendizes, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, né? Fraquinha, um palito de fósforo, a qual, porém, imagine, nos enchia de júbilo intenso, né? Porque não tinha nada, né, Luiz? Sou eu, meu Deus. Saiu uma luzinha, meu Deus, eu também tenho luz, nem que seja uma luz de um fósforo. Considerando que a maioria dos companheiros em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, tem uns servidores de claridade sublime maior do que o presidente do centro, mas tem outros cooperadores que são aqueles quem, olha, Ana, do grupo, que vai acordar, Ana, e quando despertar, vai dizer assim, eu quero trabalhar, antes de voltar para minha expiação, eu matei meu marido de veneno e marretada, mas eu me arrependi e quero trabalhar e estudar. Então ela vai passar um período, são esses, cooperando, que o corpo é igual ao nosso quando a gente entra no centro, que eles estão com um perispírito denso igual o meu, mas estão cooperando como eu, lá no centro. Vocês, quem desejar acrescentar, perguntar, veja que ele esmiuça com detalhe, fica até muita gente vai achar até cansativo, mas não é. O médium oferecia, é um médium positivo, né? Flexível. Diga. O esclarecimento nem sempre todos conseguem absorver, no sentido de aceitar, porque as obras de André Luiz, creio eu, que os grandões que levam a doutrina espírita, não estou falando de Valdo Franco, não. Eu estou falando outras pessoas que dirigem, que fazem parte da FEB. Será que tem esse entendimento? Não estou falando a nível teórico. Eu não estou falando a nível teórico. Eu estou falando que é importante esse esclarecimento porque vai ajudar a despertar a consciência. Agora, despertar a consciência em si, só para quem quer mesmo. Que às vezes pode estar estudando isso, pode estar entendendo tudo isso, mas pode não querer mudar, porque mudar comportamento e atitude é uma luta grande. Não é fácil, a gente sabe. E às vezes a gente vê muita soberba, a gente vê muitas apresentações pelos títulos acadêmicos, então não entendeu ou não quer aceitar que a moeda daqui só serve para aqui e a moeda do mundo espiritual é outra, não é igual a daqui. Então aqui a gente vive em uma fantasia que se apresenta pelos cargos que ocupa, se apresenta pelo status, né, o status social. Quando chega do outro lado da vida, toma um choque que fica eletrocutado, porque nada serve lá. Então é preciso ainda trabalhar muito a nível assim de absorver na alma. Eu não estou me referindo do conhecimento só, mas é querer absorver. Isso aqui é parábola de Jesus, né? Parábola não, fato, né? Não é parábola, fato. Quando eles vieram conversando no caminho, quer que viesse conversando no caminho, né? O mestre percebeu antes o pensamento. Quem vai ser maior no reino de Deus? Aquele que melhor servir e se tornar o mais humilde servidor. Aqui, quem é que tem claridade sublime? Neném Amélia, Neném Ismalha. São os alguns servidores. Claridades sublimes. Servidores humildes. Alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes em variadas cores. Não tem uma cor definida. Você vai ver isso em outra obra, né? O espírito Clara, ela expressa o espírito Odila obsidiando a outra. André Luiz quer doutrinar, meu filho. Não. Sugando, matando a mulher do marido, a segunda mulher, Odila, né? Izumira.
Não dá para doutrinar esse espírito, que se você doutrinar ela sair, Zumira morre, porque elas estão tão, já perturbou tanto o campo cerebral da médium. Não adianta trazer paciência para ficar aplicando passe. Aí só o amor. Aí ele chama Clara. Clara é quem no mundo espiritual? Cuida de criança, evangelizadora na colônia. Quando André Luiz chega, uma mulher debaixo de uma árvore evangelizando 50 crianças ou 20, sei lá. Quando ela chega, o que ela diz? O que ela vai fazer de especial? Ela ora. Quando ela ora, André Luiz diz que o ambiente fica de variadas cores. Veio à minha mente. Uma servidora humilde. Quem foi Clara? Mãe de família. Suportou um marido que era um traste, os filhos, os problemas. E ela exprimiu tudo com amor, com paciência. Aí o espírito se ajoelha no chão, a obsessora. Mãe Santíssima, como viestes das esferas de luz, deixastes teu filho. Ela pensa que é Nossa Senhora. O espírito tem tanta luz. Não sou a Nossa Senhora, eu sou tua irmã. Vem cá, minha filha, e abraça. O espírito perdoa. André Luiz quer fazer doutrinação em passe. É Mário Sérgio, né? Quer fazer passe, técnica, orientação. Não, porque palestra, porque Kardec. Não tem. É a outra orou. Irradiou luz. O espírito perdoa. Aí não sei, vai passar 20 anos de magnetismo, que tem que dar um passo no centro coronário, no centro cerebral. Tem que tirar isso. A outra orou. Irradiou variadas cores e o espírito perdoou. Então o que ele está dizendo? Quer ser o maior no reino de Deus, de Jesus? É aquele que melhor servir ao teu próximo. Esse será o maior no reino de meu Pai. Tudo aqui que ele está falando, que a Carmen falou, é sentimento, não descartando a instrução. Mas aqueles servidores, que ele nem destaca, porque não tem nem nome conhecido, expressava cores sublimes, acima de esmalha. E são humildes, que nem o nome quer destaque. Então você pode estar lá, eu sou o presidente, o coordenador doutrinário, eu sou isso. Aí Ivonete eu enchi copo e varrei o centro com o amor, com dedicação, deixava tudo aquilo ali. E você pode expressar claridades sublimes, não só por isso, né? Mas pela vivência em casa, como mãe, como vó, como coisa. Sim, com paciência, com fraternidade. Nosso tempo, né? Que ela vai continuar a prece, né? Que é muito longa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 11 minutos. Porque a prece eu não vou nem terminar aqui, porque senão ficaria pela metade. Ela vai continuar a prece. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Mário. Diga, eu estou ouvindo. Como você acabou de falar aí dessa questão, é como você fala do trabalho que vocês fazem, de quando um não está na sintonia, tirar o foco. É a mesma coisa da oração. Isso. O que eu estou entendendo, não é isso? Isso. Então tudo se encaixa. Né? Ele descreveu, né? Na concentração, né? Ele saiu da sintonia, mas ele saiu porque ele tinha que descrever para passar para o Chico e passar para a gente. Não, ele ficasse com o olho fechado também. A gente não sabia disso, que a coloração é diferente, enfim. Então ele saiu com um objetivo, foi permitido, né? Para que ele pudesse descrever, e toda a fala é essa, de vibração, uma só vibração e sintonia. Então, voltando para a prece, quando Kardec diz aqui no Evangelho, para que a prece toque o seu sentimento, Ivonete, para que a prece de quem for fazer agora, daqui a pouco, ao nosso coração, claro que cada um, aqui não vai pedir, não está pedindo palavras bonitas, palavras, coisas, está pedindo sentimento. Agora, com a palavra clara, eu não posso começar uma prece e falar baixinho. Aí todo mundo se perdeu. Aí daqui a pouco eu volto com a voz alta. Tudo, estava onde mesmo? Aí, então eu fazer a prece pedindo para os irmãos que sintonizam conosco, e eu pensar no vizinho, eu pensar no outro, é a prece em casa. Aqui é a prece coletiva, com outro objetivo. Na mediúnica, a prece tem outro objetivo. O dirigente tem que ter essa consciência, que ali a gente está para ser instrumento dos sofredores. Não é para pedir para mim, pedir para... Quer dizer, mas os outros que você botou o nome lá? Você botou o nome com os outros lá no livro de entrada? E por que tem que pedir ainda aqui dentro? É porque sua fé é pequena, é menor do que um grão de mostarda. Então eu tenho que pedir. Então, para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. Aqui é Kardec, né?
E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Então, quando o Karine fez a prece, ela apresentou uma ideia clara, concisa, curta, não ficou divagando. É porque é isso, Nosso Senhor, daqui a pouco você vai para um canto, vai para o outro. Perdi, o grupo fica assim, ó, voando. Claro que nem todo dia está bem, né, para orar. Né? Mas se eu não estou bem para orar, eu passo para o outro. O dirigente do trabalho mediúnico passa para o outro a prece, se ele não está bem para orar. O dirigente da doutrinária passa para o outro, se ele não está bem para orar. Aqui na live eu passo o Ivonete, né? O Carmen, né? Eu pedi hoje a Messias para fazer ao final, já falando com o Messias. Messias, faça a prece. Se Messias, eu não estou me sentindo muito bem, em sintonia, passa para outro. Mas se ele está, os guias do trabalho não vão ficar comigo, vão ficar com o Messias. Né? Mesmo aqui, telepaticamente, projeta o pensamento, que eles têm o dom da ubiquidade, projeta o pensamento para Messias. Messias sintoniza com a intuição do guia, a prece é dele, do guia, e vai transmitir a ideia, onde todos nós temos que manter a nossa concentração. Porque se eu saio da concentração para pensar no neto que está gripado, a luz vai sair de mim, mas uma luz menos intensa, porque essas luzes vão beneficiar os outros. A gente vai ver na continuidade no outro capítulo. Então, a prece de Ivonete, sentando na vibração com o Messias, beneficiou os sofredores. A de Sérgio foi tão pouca, porque ele perdeu a sintonia. Ele foi para o filho dele, para o neto dele. Você acha que o guia chega daqui, se meu neto estivesse doente, ele não vai atender primeiro meu neto? Você acha que se Ivonete tiver um parente desencarnado, ele não vai atender ao parente de Ivonete? Porque ela está servindo a quem não conhece? Que guias são esses? Que vão ser automaticamente, não é? Isso. Então, mas ele está estabelecendo da gente uma confiança. Mas eu preciso me desprender do meu ego, dos meus interesses pessoais. Está lá no Livro dos Espíritos. Orgulho, egoísmo e interesse pessoal. A humanidade só não avança por isso. Tem que ser o meu neto, que tem que estar com o nome na mesa mediúnica. O parente de Ivonete bota só lá fora, no livro. E não basta ser só o nome na mesa mediúnica, não. Eu tenho que pedir ao dirigente da mediúnica: olha, já lembrado aí, Tereza? No final, meu neto, viu? Meu neto, viu? É o interesse pessoal, é a fé menor do que um grão de mostarda. Messias, com você. Senhor Jesus, nós agradecemos neste momento pela oportunidade que estamos recebendo em acompanhar esse estudo. Que a semente plantada hoje frutifique em nossas mentes e em nossos corações. Que nós possamos desenvolver cada vez mais o amor, a paz e a harmonia, sabendo que não são necessárias muitas palavras para se achegar a Ti, mas sim que a humildade e que o amor e que a boa intenção é melhor e mais justo nesse encontro de almas. Nós vos agradecemos profundamente pela oportunidade e abençoa, Senhor, a todos nós nesta noite, nossos familiares, nossos amigos e todos aqueles também que do plano espiritual acompanham este trabalho. Que ele frutifique cada vez mais. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Que assim seja. Espera aí,